Então, pessoal, provavelmente vocês já assistiram muitas peças de teatro, ou leram, ou conhecem autores, conhecem atores, e tem uma frase que provavelmente já passou pela sua vida. Alguém já disse, ou você já viu em algum filme ou documentário, algum lugar falando sobre a Grécia ser o berço do teatro. Mas nem sempre a gente entende isso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Por que a Grécia é o berço do teatro? Há muitos e muitos anos atrás, na Grécia Antiga, existia um culto ao deus Dionísio. E aproximadamente aí no século 6 a.C., as pessoas se reuniam para cultuar o deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da festa, da orgia. E existia um grupo específico que era chamado de coro, né, do grego choros, que era uma roda, nada mais que uma roda ou um conjunto de cantores, um grupo de cantores. E entre esse coro ou esse chorus tinha um corifeu, que traduzindo para o teatro hoje seria o ator principal, né, o que sola na música. Né, quando você ouve uma orquestra tocando, tem sempre aquele destaque, né, que é o solista. Então, o corifeu era o solista nesse grupo de cantores no culto dionisíaco. E certo dia, esse corifeu, chamado Tespes, ele decidiu fazer diferente. Ele parou de cantar, interrompeu a cantoria para dizer: "Eu sou Dionísio". Isso mudou tudo. Foi exatamente aí que surgiu a interpretação, né? A pessoa se torna outro, representa outro. Então, no momento que ele passou a representar Dionísio, né, ele parou de cantar para representar Dionísio, surge ali a encenação, né, a representação de outro a partir das articulações da sua voz, do seu corpo, né, as transformações, as outras configurações cênicas. E foi a partir daí que Tespes começa a ganhar um destaque. Ele sai por toda a Grécia em sua carroça, representando, né, e apresentando o seu roteiro, apresentando os personagens que ele criava. Isso foi ganhando popularidade. E a partir daí foi se formando grupos também de teatro, grupos de encenação. Pessoal, essa pintura que vocês estão vendo aí na tela agora é uma retratação do Gustavo Klimt sobre Tespes. Essa obra aí se chama O Carro de Tespes e narra um pouco das passagens, né, de Tespes pela Grécia. Pessoal, nós não podemos falar sobre o teatro na Grécia Antiga sem falar um pouco da tragédia e da comédia. O que era a tragédia? A tragédia, ela pegava o máximo de qualidades dos homens, né, e inseria num personagem principal, para depois aplicar um fim trágico para esse personagem. Normalmente se colocava deuses, personagens importantes, né, figuras importantes na sociedade, para estar inserida dentro dos espetáculos. Um detalhe muito importante também, nas tragédias normalmente eram retratados temas políticos, temas também ligados a divindades também, né, aos deuses e as suas relações com as pessoas, diferente da comédia. A comédia ela já trazia a ideia de gente mesmo, né, a ideia do povo. Trazia personagens, figurões do dia a dia e ações corriqueiras. Ações que aconteciam nas feiras, nos mercados, nas ruas. Então trazia essas ações do dia a dia para a cena. E o objetivo era justamente esse, né? Ser cômico, ser engraçado, tirar riso das pessoas. Diferente do que acontecia na tragédia, como, por exemplo, a tragédia que pegava as qualidades principais do ser humano, né, para criar aquela sensação de amor, de piedade pelos personagens principais, para no final aplicar um fim trágico, ou a morte, ou uma infelicidade qualquer, a comédia já fazia diferente. Ela já apresentava os defeitos do ser humano para depois mostrar um resultado positivo, uma conquista, uma vitória em algo. Esses espetáculos na Grécia Antiga eram apresentados no teatro espaço, né? Era um espaço físico muito grande e as pessoas iam para assistir as encenações que às vezes duravam até dias.
E como eram muitas pessoas, precisava ser utilizado alguns recursos para a compreensão do que estava sendo ensinado ali. Tanto o que estava sendo dito, como o que estava sendo visto, né? Então utilizava os recursos das máscaras. As máscaras eram muito importantes nas encenações gregas, porque as máscaras caracterizavam para o espectador se o personagem estava feliz, se o personagem estava triste, se era uma tragédia, se era uma comédia, enfim. E não só isso. Enfim não, né? Outro elemento importante também das máscaras era porque nesse período as mulheres não representavam, as mulheres não iam para a cena, eram só homens. Então quando tinha eventualmente uma personagem mulher, por exemplo, teria que usar uma máscara com um rosto feminino para representar essa mulher. Galera, um dos principais autores do teatro grego foi Ésquilo. Ele pode ser considerado o pai da tragédia. Acredita-se também que Ésquilo tenha escrito mais de 90 tragédias ao longo de sua vida. Outros autores importantes também foram Sófocles, Eurípides e Aristófanes. Eu vou deixar uma lista, eu acho que vou colocar aqui na tela para vocês, os nomes desses autores com algumas de suas peças, para vocês conseguirem acessar algum material, pesquisar, talvez baixar em PDF alguma dessas peças para ler também. Esse gênero literário que foi difundido na Grécia Antiga, que é a tragédia, e permeia até os dias de hoje com muito sucesso, alcançou alguns dos brasileiros, né? Inclusive nós vamos falar aqui sobre Chico Buarque, que fez uma releitura de Medéia, de Eurípides. Medéia, na verdade, era uma história de uma mulher que foi traída e queria vingança. Chico Buarque ele pega essa história e faz uma transformação, uma adaptação para a realidade brasileira, onde ele coloca uma mulher que morava na favela e tal, e decide se vingar também, né, por essa traição. Né? Era um homem que atraiu, escolheu uma outra mulher para viver, que tinha uma condição financeira melhor, e ela está pronta ali para se vingar. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha contribuído com vocês, com algumas de suas dúvidas. Se você gostou, dá aquela curtida, se inscreva, compartilhe com seus colegas, amigos, enfim, muito obrigado!